Vamos colocar um pequeno trecho sobre a fala do ex-presidente Lula sobre os profissionais da saúde, sobre a pandemia. Vamos acompanhar. Eu quero prestar minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares das vítimas do coronavírus, ao pessoal da área da saúde, sobretudo, de todo da saúde, privada e pública, mas, sobretudo, dos heróis e das heroínas do SUS, que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão, porque só mostravam as coisas ruins que aconteciam no SUS. E quando veio o coronavírus, se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu. Apesar do governo tirar tanto dinheiro do SUS e do governo ser um verdadeiro desgoverno no trato da saúde. Vocês sabem que a questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. Eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Não me importa de que país, não me importa se é duas ou uma só, sabe? Eu vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. E pela primeira vez o Brasil registrou mais de 2.000 mortes provocadas pela Covid-19 em 24 horas. 2.349 pessoas em apenas um dia morreram. Pelo 12º dia consecutivo, há também um recorde de média de mortes, 1.645 na última semana. O país totaliza até agora 270.917 óbitos desde o início da pandemia. Bom, antes da gente repercutir a fala de Lula, nós vamos conversar aqui, né, com o Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública na USP, ex-diretor da Anvisa. Olá, Vecina, bom dia. Olá, bom dia também aos nossos espectadores. Bom, Vecina, eu vou repercutir contigo a fala de Lula, mas a gente quer colocar já a situação dramática que a gente está vivendo hoje, na situação atual que a gente está passando. Temos aí mais de 2.000 mortes em apenas um dia, pessoas morrendo na fila de espera sem conseguir vaga na UTI, bebês morrendo de Covid em Minas Gerais. Por exemplo, 14 crianças até 1 ano morreram, aumenta o número de jovens internados, com a escassez da vacina, a segunda dose também já está ameaçada. O quadro é extremamente preocupante, Vecino. O quadro é muito preocupante, principalmente porque nós não estamos no fim da escalada. Muitos companheiros estão esperando nós ultrapassarmos os 3.000 mortos dia, porque a epidemia está escalando. Nós fizemos muito relaxamento social há 14 dias atrás. O que nós estamos passando hoje é fruto do que nós fizemos 14 dias atrás. E há 14 dias atrás nós desprezamos muito as regras que foram colocadas de não nos aglomerarmos, de não deixar de usar máscara em ambientes públicos. Então nós estamos vivendo as consequências de nossos atos hoje. E enquanto este momento de distanciamento social, de isolamento que está sendo proposto, ainda não estamos vivendo ele a plena, né? Não estiver acontecendo, enquanto nós não tivermos mais isolamento social, nós vamos continuar tendo uma explosão de casos. Então, hoje foram 2.700, amanhã vão ser 3.000 mortos, infelizmente.
Bom, ontem o ex-presidente Lula chegou na entrevista coletiva em São Bernardo do Campo de máscara, né, cercado por pessoas que estavam também de máscaras, falou sobre o descontrole da pandemia, se solidarizou com as famílias, ressaltou a importância dos profissionais do SUS, né, e depois dessa fala também do Lula, o presidente Bolsonaro apareceu em público aí de máscara, né? O que representa essa postura do Lula e a fala dele diante da população brasileira, Vecina? Eu acho que eu tenho três comentários. O primeiro comentário é: eu sei o que você fez ontem. A história registrou o que você fez ontem. Nós sabemos o que o Lula fez. E nós sabemos o que o Bolsonaro fez. Nada apagará a história. A segunda questão que eu queria registrar é o antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, a volta do Lula. Antes tarde do que nunca, o reconhecimento de tudo o que Bolsonaro fez de errado. E agora vai tentar corrigir. E a terceira questão é: eu acredito no futuro desse país. Eu acredito que a existência do contraditório de uma personalidade política com o poder do Lula muda completamente o quadro político no Brasil. E isso faz com que uma nova discussão emerja. Então, eu espero que isto venha a acontecer e que, nesse meio tempo, o atual presidente, enquanto continuar presidente, faça o melhor pelo Brasil. Eu não quero que ele faça o pior. Eu não quero que a gente morra mais. Eu não quero que a gente sofra mais. Eu quero que ele compre vacina. Eu quero que ele entre junto com os estados nessa luta pelo isolamento social e pela redução dos casos. Nós temos que reduzir a mortalidade, seja lá com quem quer que esteja na presidência da República. Eu espero que essas três questões brilhem. Perfeito. Agora, Vecina, uma matéria do jornalista Rodrigo Gomes, da Rede Brasil Atual, aponta que nesse pior momento da pandemia, né, Bolsonaro cortou verba de 72% dos leitos de UTI para Covid-19. Número de leitos de UTI para coronavírus que recebem financiamento do governo, né, em todo o país, caiu de 12.013 em dezembro para 3.372 leitos em março, né, o financiamento. Isso, o que a gente pode qualificar uma atitude dessa, Vecina? Criminosa, né? Criminosa, porque sem o pagamento dos pacientes dia, são R$ 1.600 por paciente dia que o Ministério da Saúde paga os leitos de UTI. Nós já tínhamos poucos leitos de UTI antes dessa crise sanitária. Esse aumento do número de leitos de UTI era, inclusive, uma esperança nossa de que continuassem a valer para que a gente tivesse um melhor cuidado na assistência sem Covid-19. E agora esses leitos foram gradativamente sendo retirados, meio a socapa, silenciosamente, como se ninguém fosse perceber, né? E a gente tem acompanhado e denunciado isso diariamente. E agora o resultado disso está aí, né? Nós estamos no Brasil inteiro, entrando em todos os estados praticamente, numa situação de lockdown. Exato. Agora, na pandemia, o Brasil é a nova ameaça global, né, Vecina? Ultrapassando... Essa é uma questão muito grave. Como o vírus está circulando de uma maneira muito violenta aqui, nós estamos tendo muitos casos, nós temos que entender que as variantes são frutos de erros de cópia. Então, o maquinário nosso de produzir vírus começa a produzir vírus com erros. Isso é normal, é assim que acontece na natureza. Só que, se eu aumento a velocidade da produção de cópias, eu aumento a velocidade da produção de erros. E, portanto, eu posso ter mais variantes do tipo Manaus circulando por aí. E, eventualmente, alguma dessas variantes, ela não vai ser só mais rápida e mais letal. Ela pode também ser muito diferente e se contrapor à vacina. Pode nascer aqui no Brasil, fruto desse movimento de produção imensa de vírus, uma cepa que seja resistente a algumas das vacinas. O mundo inteiro está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. A gente está com mais número de mortos do que o próprio Estados Unidos, né? Que tem uma população muito maior. Nós conseguimos passar os Estados Unidos, que tem 340 milhões de habitantes, contra nós com 212 milhões de habitantes.
Exato. Agora, falando especificamente daquela pessoa que está com o familiar exatamente ali na fila, esperando para uma UTI, para um respirador, a gente se coloca no lugar, né, Vecina? Eu queria que você... O que falar para essas pessoas que estão nessa situação? Olha, não tem o que falar, né? Porque o profissional de saúde e a nossa rede hospitalar está sob uma pressão que nunca esteve. Não tem aonde colocar mais os pacientes. Eu acho que nós temos que falar com governadores, que a maioria das redes são estaduais, eventualmente tem alguns que são de município, falar com os profissionais de saúde que tem que caber mais um, né? Tem que caber mais um, não tem muito jeito isso. E para os parentes, não tem muito o que falar, nós estamos numa situação desesperadora. E o que nós temos que reduzir é o número de encontros. Quer dizer, a sociedade, a população tem que entender que tem que fazer o lockdown, não pode sair na rua, não pode ir na igreja, não pode ir no campo de futebol, não pode ir na escola. Neste momento temos que parar tudo. Tudo deve parar. Araraquara fez isso durante os 14, 15 dias lá. E já está caindo o número de casos em Araraquara. Araraquara, inclusive, proibiu a abertura de supermercados. Os supermercados só podiam vender através da internet. Então, com venda retirada, esse tipo de coisa. E aí eles conseguiram reduzir o número de casos, já está caindo. Ainda não está caindo a mortalidade em Araraquara, porque o estoque de doentes em hospital está morrendo agora. Mas conseguiram reduzir o número de casos. Nós temos que conseguir reduzir o número de casos. Se reduzirmos o número de casos, reduziremos o número de mortos. E qual que é a dificuldade dos governantes replicarem essa experiência de Araraquara? É medo do poder econômico. Porque o lockdown é uma paralisação da atividade econômica. Não tem jeito, tem que paralisar a atividade econômica. E aí os detentores do dinheiro se colocam contra os governantes. Quem financia campanhas eleitorais. Então, o capital manda mais do que a vida. E neste momento nós estamos sob o comando do fanatismo. Perdi o seu áudio. Agora sim, tá me ouvindo agora? Sim. Agora, estou ouvindo. Eu quero agradecer demais aqui a sua participação. Eu sei que você está sendo requisitado pelo Brasil inteiro. Vai para Pernambuco agora? Pernambuco. Pernambuco, é uma rádio, televisão? É uma televisão, é uma televisão em Pernambuco. Tá certo, Vecina. Uma boa entrevista para você. Obrigado. Também, os pernambucanos. Um forte abraço para você. Outro. Tchau, tchau. Bom dia. Falamos aqui com o Gonzalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa. Esta é a Rádio Brasil Atual.